O que você faria se tivesse que escolher entre a lei do Estado ou os princípios que acredita serem justos? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Até que ponto a obediência pode nos afastar daquilo que é moralmente correto? Hoje apresentamos um dos maiores clássicos da tragédia grega, Antígona, escrita por Sófocles, datado de 442 a.C. Uma história de resistência, dever e conflito entre a lei dos homens e a lei dos deuses. Preparem-se para mergulhar na Grécia Antiga e refletir sobre temas que continuam vivos até hoje. O cenário é a cidade de Tebas, onde dois irmãos, Etéocles e Polínices, lutaram até a morte pelo trono. O novo rei Creonte decreta que Etéocles seja enterrado com honras, enquanto Polínices deve ser deixado ao relento como castigo por ter se rebelado contra a cidade. Mas Antígona, irmã dos guerreiros, não aceita a ordem. Para ela, negar o sepultamento de um morto é desafiar as leis divinas. Para tanto, Antígona afirma ao rei Creonte: a tua lei não é a minha lei. A tua lei não é a lei dos deuses. É apenas um capricho ocasional de um homem. E eu não acredito que a tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e os status infalíveis dos deuses. Porque essas leis não são leis de hoje, não são leis de ontem, são leis de tempos, de todos os tempos. Ninguém sabe quando essas leis apareceram, e eu não vou arriscar o castigo dos deuses para satisfazer o orgulho de um pobre rei. Com seu posicionamento, Antígona desafia a autoridade real e age conforme a sua consciência. Ela desobedece ao decreto, realiza o ritual fúnebre e cobre o corpo do irmão com terra. Então o rei Creonte se pronuncia: mulher insensata, tu ousastes desafiar as minhas ordens? Eu sou o rei e a cidade deve obedecer à minha voz. De outro lado, Antígona rebate os seus argumentos, dizendo: eu temo tua ira, Creonte. Prefiro morrer honrando meu irmão a viver sobre um governo que desafia os deuses. E assim Antígona é condenada à morte. O seu ato de coragem e de resistência se torna um símbolo eterno da luta entre a moral e o poder, entre a justiça divina e as leis humanas. Mas e hoje? Quantas vezes nos deparamos com leis que desafiam a nossa moral? Quantas Antígonas existem ao nosso redor? Nos dias de hoje, essa mesma discussão se reflete em inúmeros contextos. No Brasil e no mundo, testemunhamos debates sobre direitos fundamentais, justiça social, liberdade e individualidade. Muitas vezes somos chamados a escolher entre obedecer às normas impostas ou lutar por aquilo que acreditamos ser mais justo. Casos de ativistas ambientais, defensores de direitos humanos e denunciantes de corrupção lembram-nos que a coragem de Antígona ainda ecoa em nossa sociedade. Em 2025, vemos cada vez mais cidadãos questionando governos e instituições. Leis controversas, decisões políticas arbitrárias e repressões a movimentos sociais colocam em xeque o equilíbrio entre autoridade e moralidade. O dilema de Antígona não é apenas uma história antiga, é um chamado à reflexão sobre como lidamos com o poder, a ética e a resistência em nossa própria realidade. Devemos perceber que estavam em conflito as leis divinas encarnadas na religiosidade de Antígona e as suas humanas leis determinadas pelo arbítrio de Creonte. A finalidade da obra trágica era justamente combater
as duas posições extremistas, punindo ambas por não buscarem um acordo e por desejarem prevalecer sobre a outra. Do lado de Antígona havia desobediência das leis e de seus pais. Do lado de Creonte havia desobediência das tradições. Foi assim que cada um foi punido ao final. Antígona, por sua desobediência, provocou a morte de mais duas pessoas. Então ela tornou-se uma heroína dos valores, mas que não gozou de prêmio nenhum. Creonte, por sua ambição e por seu despotismo, perdeu seu filho e sua esposa, evidenciando que devemos pensar sobre a responsabilidade de nossas ações no mundo. Pense nisso. E eu fico por aqui. Espero você na próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.